Isso aí, pessoal. Bom dia. Vamos lá. 6 horas. Obrigado aí pela presença de todos. Hoje nós vamos abordar um tema que era assunto mais para o final dessa mentoria, mas em uma conversa recente aí com o Luciano, é, eu vi como esse assunto pode ser interessante e como a gente pode desenvolver bastante coisa em cima dele, tá? Então, hoje, o que que a gente vai aprender? Tá? Deixa eu já compartilhar minha tela aqui. Tá? Então, hoje nós vamos aprender algumas coisas novas em relação ao Zorro, né? Num lamb total, num short total, cross-under, crossover, falling and rising. Tá? Isso aqui é o resultado aí de uma otimização. Tá? Então, temos aqui algumas operações que foram realizadas nessa estratégia. Qual que é o que a gente vai fazer hoje? Eu falei ontem, a gente vai operar distorção do Ibov. O que que é exatamente distorção do Ibov? Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte cenário, né? Nós temos aí uma carteira de ativos que não é que ela segue o Ibov, mas essa carteira de ativos ela forma o Ibov, né? Então, não é que existe uma coisa descorrelacionada e esses ativos tendem a seguir o Ibov, não. É a oscilação desses ativos que forma, que compõe o índice Bovespa, né? Então, vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Que nós temos aí, vamos colocar aqui, a Ibov, ativo, tá? Vamos imaginar que nós temos aí um Ibov subindo 3, Ibov subindo 2,5, Ibov subindo 2,6, Ibov 2,8, Ibov 3, Ibov 3,5, Ibov 3,2, Ibov 0, Ibov menos 1,2, Ibov menos 1,5, Ibov mais 1, Ibov mais 1,2. Tá? Isso aqui vamos pensar aqui em oscilações diárias. Tá? Vamos pensar que isso aqui é oscilação diária, fechamento de Ibov, tá? E aí vamos pensar aqui no seguinte cenário, tá? Ativo 3,1, ativo 3,2, ativo menos 1,2, ativo 2,5, 2, 3,2, 0, 1,8, menos 1, menos 1,8, menos 2, e aqui mais 4. Tá? E aqui vamos aplicar a diferença para a diferença de oscilação entre o ativo e entre o Ibov. Tá? O que nós estamos buscando aqui? Nós estamos buscando distorção de preço, ou seja, esse ativo aqui, ele vai acompanhar o índice Ibov. Então, pode ser que em algum momento do dia aconteceu alguma entrada de ordem muito grande ou tem algum fato relevante dentro para esse ativo. E assim, pessoal, por mais que exista, por mais brusco que seja o fato relevante, por mais pesada que seja a notícia, ou por melhor que seja a notícia no sentido tanto positivo quanto negativo, isso tende a ajustar, tá? Porque é assim que funciona. Então, se você tem um ativo que está dentro do índice e ele está descorrelacionando com o índice, essa operação aqui, ela é esperada de ser executada por pares grandes, ou seja, se você tem vamos pensar o seguinte, você tem um fundo de investimento, que o objetivo dele, o benchmark dele, o objetivo dele é seguir o Ibov, e aí em um dado momento, você tem um ativo que compõe essa carteira descorrelacionando com o índice, o que que, o que que é esperado desse gestor, se esse gestor for minimamente bom, é que ele rebalanceie a carteira dele. O rebalanceamento da carteira, necessariamente,
vai pôr ele na direção oposta do mercado. O que que eu quero dizer com isso? Se eu tenho, imagina esse cenário aqui, ó. Tá? Vamos imaginar esse cenário aqui. Então, se eu tenho um Ibov subindo 2, tá? E eu tenho, vamos fazer até o contrário aqui para ficar melhor, cara. Então, se eu tenho um Ibov subindo 2,6 e esse ativo caindo 1,2, o esperado aqui de rebalanceamento é que eu coloque mais desse ativo na minha carteira, tá? Eu coloque mais desse ativo para dentro, porque em comparação com o Ibov, ele está barato, tá? Então faz todo sentido eu realizar uma operação de compra aqui. Então, por exemplo, o que a gente dá para a gente falar aqui, ó, é que então, basicamente, o que a gente vai estar fazendo é isso, tá? Então, poxa, se eu tenho um ativo que está com uma distorção muito grande em relação ao índice, eu vou comprar ou vender para poder compor minha carteira, tá? Como a gente não está necessariamente operando com posição de carteira, mas a gente está buscando essa distorção, como a gente sabe que isso aqui não sei se é uma ineficiência, mas é uma característica de mercado, tá? Por conta da característica que o Brasil vive. Como assim característica que o Brasil vive? Por conta da legislação brasileira em relação à abordagem de fundos de investimento. Então, se você tem um fundo que segue o Ibov ou um fundo que tem qualquer tipo de benchmark, esse fundo tem que manter uma quantidade. Por exemplo, se você tem um fundo relacionado a Ibov, esse fundo tem que manter uma quantidade de ativos comprados, tá? Ele não pode ficar completamente líquido. Então, não faz o menor sentido para um fundo que segue o Ibov, é, já que ele não pode ficar completamente líquido, não ter ativos que compõem o Ibov, tá? Então, se você tem uma situação como essa aqui, faz todo sentido para o gestor fechar essa distorção. Então, é nisso que a gente vai operar. Aí, qual que vai ser o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho aqui é descobrir o seguinte. Vamos pensar aqui, ó, parâmetro, ou melhor, vamos por aqui, ó, gatilho de entrada. Vou colocar aqui. Melhor, vamos colocar aqui. Então, nosso trabalho aqui vai ser descobrir qual que é o valor ideal de entrada aqui, né? Se é quando distorcer um para cima, se quando distorcer dois, quando distorcer três, quando distorcer quatro, quando distorcer 3,5, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso trabalho, tá? E aí a gente pode pensar ainda em uma outra coisa, que é o seguinte: esse gráfico aqui, ó, exatamente esse gráfico dessa diferença que a gente está observando aqui. Então, a gente pode pensar tanto numa entrada, né, num gatilho de entrada, quanto num gatilho de saída. Tá? O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, então, digamos que
quando eu tiver uma distorção maior que 3,5 ou menor que menos 3,5, por exemplo, eu entro nessa minha operação, tá? E quando eu tiver uma, uma, uma distorção, se eu tiver comprado, e aí e essa distorção ela passar a ser maior do que -1, eu encerro a minha operação, tá? Então, o nosso trabalho vai ser procurar esses pontos de saída. Alguém pode argumentar, e esse argumento ele é correto, se alguém passou isso pela cabeça. Falou, ó, mas talvez não fosse o correto a gente procurar quais são as frequências que ocorrem essas distorções aqui, e se a gente pensar que isso aqui, é, se a gente pensar nessas distorções como eventos esporádicos, então a gente tende, isso aqui tende a ser uma distribuição normal, tá? Então a gente tende a ter um cenário, deixa eu achar aqui. Então a gente tende a ter um cenário de um gráfico como esse aqui, ó, para essas frequências, tá? E a gente vai operar justamente a cauda, tá? Esperando com que esses ativos retornem à média. O correto, Léo, não seria a gente fazer isso aqui? Correto é uma palavra muito forte, né? Talvez isso aqui fosse uma abordagem, né? Que é uma abordagem correta. Mas o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, tá? A gente está fazendo a mesma coisa, mas sem ser teórico, no sentido de, de ser Caxias, no sentido de vamos fazer a coisa exatamente como ela precisa ser feita, tá? O que nós estamos fazendo aqui é simples. Em vez da gente criar as frequências, criar distribuição, criar não sei o que lá, para depois a gente ver qual, qual o valor que cai aqui numa, ah, qual o valor que cai aqui numa zona de, quer ver? De -5%. E qual o valor que cai aqui numa zona de mais 5%? Pô, se a gente tem uma ferramenta tão poderosa como o Zorro, por que que a gente não pula toda essa parte aqui e já manda ele procurar direto? Qual que é esse valor aqui? Quais que são os melhores valores de entrada e de saída? Tá? Então a Aí gente é não bom, precisa. hein? É, exatamente, a gente não tem necessidade de criar todo esse sistema aqui que pode ser criado. E qual que é o problema de a gente criar isso aqui? Quanto mais contas a gente fizer, mais lento fica a nossa otimização. Quanto mais contas a gente fizer, mais lento fica a nossa estratégia. Então a gente pula toda essa parte aqui e a gente vai direto na busca do que interessa. E eu não sei, às vezes, se é 5% ou se o intervalo que seria ótimo seria 10%, não sei. Realmente eu não sei. O que eu sei é que a gente tem a ferramenta adequada, a ferramenta ideal para que a gente busque esses valores, tá? Então vamos dar uma olhada no código aqui, pessoal. Então, beleza. Se vocês notarem, vocês vão ver que essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela passa a ser igual ao que a gente já tinha na outra operação aqui aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Naquele código do índice que eu mandei lá para vocês ontem, tá? Tá? É a mesma coisa, tá? Então, já vou passar aqui, ó. Vou escrever aqui, mas depois eu vou deixar lá dentro do XGrow também. Então, vamos transformar isso aqui, tá? Transformar configurações.
tempo e barra em uma função, tá? Isso aqui vai ser uma bela de uma atividade para a gente corrigir aí no próximo sábado, tá, pessoal? De forma que é, isso aqui fique dentro de um arquivo, tá? E aí eu simplesmente vou chamar esse arquivo aqui nas minhas configurações e depois eu só venho aqui e faço, por exemplo, aqui, um exemplo, tá? Configure tempo. Beleza. Eu sei que todas essas coisas aqui vão estar aqui dentro, eu não preciso ficar reescrevendo e não corro o risco de algum momento errar e tal, enfim. Beleza? Até uma dica aí de atalho, quem estiver utilizando o Visual Studio, e, por exemplo, se você quiser fazer tipo um auto-ident e tal, né, para ele reorganizar o código, segura o Ctrl K D, tá? Tá vendo que tá até aparecendo aqui embaixo, ó. Ctrl K D, ele faz essa, essa auto-identação, tá? E para vocês fazerem de fechar tudo, collapse all e depois, ao contrário, Ctrl ML, tá? Mas vamos lá, beleza, pessoal. Então, nós temos aqui as- todos esses dados aqui que a gente já está bem familiarizado com eles, tá? A gente está relacionado aos números de ciclos que a gente vai utilizar no nosso walkthrough de análise, o período da nossa barra, vamos olhar o gráfico de hora. Aí, se você for uma pessoa que, pô, falar, Léo, se a gente está procurando distorção, talvez não fosse ideal a gente procurar num gráfico de 1 minuto ou até olhar tique a tique. Com certeza, concordo 100% com você nesse ponto. Então, por que que você não está usando? Simplesmente por questão de tempo em relação à otimização, tá? Porque senão nossa otimização é o que demoraria eternamente para acontecer. Eternamente eu falo bastante tempo, tá? Mas eu encorajo vocês aí vou colocar aqui também, a testarem. a testar e exatamente a gente dá uma olhada na função tick, tá? E aí no sábado a gente passa por essa função tick aqui, que nada mais é que quando a gente roda as coisas no run, ok? O código é executado de barra em barra. Quando a gente roda o código em tick, o código é executado de tick em tick, beleza? Posso ter só tick no meu trade? Não, eu preciso ter uma função run, tá? Necessariamente eu preciso ter uma função run, mesmo que ela esteja somente com esses valores aqui, ó, de configuração, e toda a sua estratégia roda no on-tick, beleza? Então vamos lá, pessoal, continuando para o código aqui. Então, como a nossa ideia aqui é comparar distorções de oscilação de preços, ou seja, de variação percentual, o que nós temos que fazer? Nós temos que comparar com o fechamento do dia anterior. Fechamento, nesse caso aqui, eu estou utilizando o BOVA, tá? O BOVA 11, tá? Cadê? Opa, aqui. Beleza. Então, eu estou utilizando o BOVA 11. Então, a gente vai ver aqui um cenário um pouco diferente, tá? Primeiro, é a primeira vez que a gente está chamando um ativo direto dentro do código, tá? Todas as outras vezes, os ativos vieram daqui dessa caixinha aqui, tá? Dessa vez, a gente está chamando o ativo direto dentro do código. Então, primeiramente, o que que a gente tá montando aqui? Nós estamos montando uma série de comparação, então, que é justamente a primeira componente aqui do nosso trade, para a gente poder comparar. Então, chamamos o BOVA 11, fizemos lá, transformamos a série do BOVA 11 que a gente está operando no gráfico aqui, gráfico de 60 minutos, tá? Criamos uma série diária, tá? E aí vocês vão ver aqui que eu tenho
uma função diferente, que não é price close, não é price open, ela é simplesmente price. O que que essa função faz? Para esse tipo para exatamente o que a gente está fazendo aqui, ela faz todo sentido. É uma função que ela faz uma média de fechamento. Então, ou seja, às vezes a gente chega com um valor de distorcido de fechamento, porque tem um leilão e tal. O que essa função price aqui, ela faz uma média de fechamento baseada em volume, tá? Então, esse preço aqui que a gente vai ver aqui, às vezes necessariamente ele não é o último preço de negociação, mas ele é o preço médio entre preço e volume das últimas negociações, tá? Então, nesse caso aqui, para que a gente tenha o valor que é o mais próximo possível do fechamento, a gente utiliza essa série, tá? Então, transformamos esse negócio aqui em diário e agora a gente pega o valor do dia anterior, tá? Então, a gente pega, porque quando a gente pega o valor se a gente colocasse aqui, a gente pegaria o último valor de fechamento. Então, o último valor de fechamento no diário é o último valor atual, porque ele ainda não fechou, tá? Então, a gente pega o valor do último dia de fechamento. E aí, o que que nós estamos fazendo aqui? Simplesmente transformando isso aqui em percentual, tá? Aí vocês vão ver aqui que eu peguei o último valor aqui e salvei ele numa variável, tá? Fala, puta, cara, por que que você não fez isso aqui direto, tal? Porque dessa forma, pensando em velocidade, eu não preciso acessar a memória ou um apontamento de memória, ou ainda nesse caso aqui, um array ou um vetor várias vezes, tá? Eu acesso ele uma vez e depois eu só pego esse valor que foi armazenado numa variável. Tá? Você pode pensar assim, ah, mas o ganho de velocidade disso aqui é mínimo. Tudo bem, pode ser mínimo, pode ser um ganho de 0,01 milissegundos. Mas se eu tiver pensando num cenário em que eu estou testando, sei lá, 500 mil combinações possíveis de, de possibilidades, então eu estou falando aí de aproximadamente 10 minutos de ganho de tempo em otimização, tá? Então, às vezes, essas pequenas coisinhas aí faz uma grande diferença no final de quanto tempo que você tem que ficar esperando na frente do PC aí para ter o resultado das suas otimizações. E agora, pessoal, a gente vai abordar o a gente vai entrar aqui agora no conceito de portfólio. Tá? Até então, a gente não tinha passado por isso. O último código que eu enviei para vocês, o último código que eu enviei para vocês ontem no Discord, sobre aquele trade de day trade de abertura de índice de dólar, ele já vinha contemplando essa parte de código aqui. O que essa parte de código faz? Vamos lá, eu vou quebrar ela aqui para a gente ver. O Zorro, ele tem algumas macros, algumas coisas que facilitam a nossa vida. Uma delas é essa macro loop aqui, tá? Então, essa macro seria mais ou menos isso aqui, ó. Vamos pensar em Python, tá? Então, vamos pensar que isso seria mais ou menos isso aqui, ó. For asset in assets, tá? Basicamente isso. Então, o que ela pega ela faz o loop em todos os ativos que estão armazenados nessa lista assets. O, que- Quais ativos que estão armazenados nessa lista assets? Os ativos que você apontou nesse caso aqui nós estamos operando XP ações, que você apontou na sua lista de assets Bovespa, tá? Então, nesse caso aqui, a minha lista de assets Bovespa tá aqui, ó. Então, ele vai rodar esse código para todos os ativos que estão dentro dessa lista. Todos os ativos, um por um. Tá?
menos para essa chamada anterior de preço aqui. Por quê? Porque o BOVA, essa série aqui, ela vai ser comparada com cada uma dos ativos, certo? Então, primeira coisa, esse nome que eu dei aqui talvez não tenha sido o melhor, né? Mas esse valor aqui, esse min change, ele é simplesmente esse gatilho de entrada, tá? Beleza. Beleza. Então, isso aí. Então, aqui, a gente fez. Deixa eu abrir o gráfico aqui para poder ficar claro. Aqui. Então, aqui, o que a gente está fazendo é criar os locais onde a gente vai entrar e sair. Deixa eu plotar isso aqui que vai ficar mais claro. Quer ver? Então, é esses valores aqui que a gente tá buscando, tá? Que é justamente os valores, esse valor aqui. Então, qual o valor que é interessante para a gente fazer nosso operacional, tá? E aqui eu faço as- o seguinte pensamento, tá? Depois aqui, pessoal, ó, tá vendo? Eu criei exatamente a mesma abordagem aqui, mesma abordagem, mesma coisa, tá? Criando uma série diária aqui de uma série diária de preços. Por que que eu estou criando uma série diária de preços? Porque eu preciso saber quanto que esse ativo oscilou de um dia para o outro. Então eu pego o fechamento dele, certo? Do dia anterior e comparo com o preço atual, tá? E aí eu tenho aqui uma oscilação. Essa aqui é a oscilação do ativo em relação ao dia anterior, tá? Beleza? Agora aqui, o que que essa linha aqui está fazendo? Bom, lembra, como eu falei aqui, ó, isso aqui para a gente ganhar ganho de velocidade, de otimização. Então, se a gente está comparando o ativo BOVA11 com, com os outros ativos, e o BOVA11 ele está dentro da nossa lista de Bovespa, você concorda o seguinte, que BOVA11 com BOVA11 não vai ter oscilação nenhuma um em relação ao outro, quer ver, ó? Não tá nem plotando aqui, mas o BOVA11, esse valor aqui, ó, esse valor aqui, o BOVA11, a oscilação dele diária do dia, vai ser exatamente essa mesma oscilação, porque são o mesmo ativo, então não faz o menor sentido eu continuar com isso aqui, ó, tá? Eu tentar otimizar para ele, não faz o menor sentido. Aí eu simplesmente pulo. Ou se
nesse caso aqui, se o meu gatilho de saída, olha aqui, ó, meu gatilho de entrada é 3,5, tá? O meu gatilho de saída é meio. Por quê? Porque eu tô fazendo eu tô pensando num cenário como esse, né? O ativo veio, distorceu, voltou para dentro da banda, tá? Então, o ativo saiu, voltou para dentro da banda, e aí eu abri minha operação de venda aqui, por exemplo. Falar assim, por que que ele não operou aqui? A gente vai ver daqui a pouquinho por que que ele não abriu operacional aqui, tá? E aí, digamos que eu tenho um gatilho de saída aqui, tá? Então, quando ele chegou mais ou menos aqui, ele fechou o operacional. Então, vocês concordam comigo? Se eu tiver um gatilho de saída maior do que o gatilho de entrada, não faz o menor sentido para mim, por conta da lógica, da minha lógica de operacional aqui? Então, o que que eu fiz? Simplesmente no sentido de economizar, no sentido de economizar recurso computacional, eu falo para ele não continuar, não testar, aí ele simplesmente pular para o próximo valor de otimização ou pular para o próximo ativo, tá? Beleza? Então, se em algum cenário, enquanto eu estiver otimizando, meu gatilho de saída for maior do que o meu gatilho de entrada, cara, nem executa isso aqui para baixo, porque para mim não é interessante. Pode marcar aqui que o retorno disso aqui é zero e pula para o próximo, tá? Então, esses tipos de esses, não sei como, não sei nem como é que eu chamo isso, mas essas pequenas abordagens aqui, pessoal, é muito importante no final das contas, porque isso aqui vai te dar uma possibilidade de você estender a sua busca. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou voltar a repetir. O trading quantitativo, ele está muito mais relacionado à sua capacidade de ampliar a sua, é, o seu universo de busca de ativos do que necessariamente ter uma estratégia extremamente robusta, tá? Então, ou seja, se eu tenho um código que é extremamente eficaz, um código que é extremamente efetivo no sentido de ser rápido na execução, eu posso, cara, eu posso simplesmente enlouquecer aqui e aumentar a minha busca aqui, não só para o Ibov, mas eu posso criar isso aqui para o IBX 100, IBX 50 e tal, e eu posso criar isso aqui para uma série gigantesca de ativos e e estender essa minha busca. E eu digo mais, tá? Se, vamos lá, se eu fosse um investidor, tá, na busca de uma ineficiência de mercado que talvez poucas pessoas estivessem explorando, eu não necessariamente teria como o Ibov a minha primeira opção para isso aqui, tá? Talvez eu olharia alguns outros índices, tá? E assim, a gente tem bastante índices aí que vale a pena dar uma olhada. Então fica só essa, essa dica, assim, no caso, né? E aí o interessante é que como aqui a gente tá chamando o BOVA 11, a gente poderia tranquilamente utilizar uma dica que está aqui no help do Zorro. Olha aqui, ó. A gente poderia tranquilamente utilizar uma dica que está aqui no help do Zorro, que é, por exemplo, ele criou aqui uma, um array de 5 elementos, tá? E ele otimizou para a posição no index que está aqui. Então, a gente poderia criar também, vamos dizer o seguinte aqui, tipo, Ibov, IBX, enfim, poderíamos colocar aqui o índice XXX,
tá? E aqui dentro, quando a gente, de acordo com o ativo que estivesse sendo chamado aqui, ó, de acordo com o ativo que estivesse sendo chamado aqui, a gente escolheria qual série que a gente compararia, tá? Então, ou seja, dentro vai dar um trabalho, lógico que vai, mas dentro do mesmo código eu conseguiria ter BOVA11, IBOV, IBX e tal, e fazer uma busca não para só 50, 60 ativos que compõem o IBOV, mas eu poderia fazer uma busca para todos os ativos que estão dentro, que são negociados no Ibovespa, que tenham, por exemplo, um volume de negociação maior que 2 milhões de reais por dia, tá? Então, essa seria a verdadeira potência desse operacional. Fala, pô, Léo, mas você não vai fazer isso? Não. Mas por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é sobre um direcionamento e não sobre escrever todo o código para quem está fazendo a mentoria, tá, pessoal? Logicamente, se algum de vocês for ousado o suficiente para escrever esse código, eu vou ter o maior prazer de corrigi-lo, tá? Então, voltamos aqui ao nosso código. Então, aqui, vamos agora criar aqui o nosso gatilho de entrada, tá? Então, o que que eu tô fazendo aqui no meu gatilho de entrada? É, vejam bem que para as operações de para as operações de compra, desculpa, pessoal, aqui para as operações de venda, o que que eu estou considerando? Quando eu tenho esse aqui, Natura, que tem bastante trade aqui. Então, para as operações de venda, o que que eu estou fazendo aqui? Então, eu estou considerando quando o ativo cruza para cima dessa linha de gatilho, eu abro uma operação de venda, tá? Quando o ativo cruza para essa linha para baixo da linha de gatilho, eu abro uma operação de compra, tá? Ainda eu acredito que a gente poderia melhorar esse operacional. De que forma? Se a gente pensar... Deixa eu abrir aqui. Então, assim, então nós temos aqui, operação aqui, e uma operação aqui, tá? Então, o que que eu estou falando? Esse ativo cruza para cima, eu vendo, tá? Quando ele cruza para baixo, eu compro, tá? Uma outra abordagem que a gente poderia utilizar aqui é a seguinte, né? Se a gente pensar que quando a gente cruza para cima a gente vende, a gente poderia pensar ainda que a gente está trabalhando num cenário de pegar a faca enquanto ela está caindo, tá? Então, talvez uma outra abordagem aqui seria, ao invés de quando o ativo cruzar para cima, seria de quando o ativo cruzar de cima para baixo. Então, quando o ativo ele já estiver retornando para a média, a gente faz o operacional, tá? Quando o ativo também aqui estiver já retornando para a média, a gente faz o operacional, tá? Qual que é o custo disso? Cara, talvez o custo disso seja pegar trades a um preço ligeiramente pior. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente passa a operar junto com a tendência. Então, a gente espera o operacional começar a acontecer. E se a gente tiver um ganho marginal aqui e uma redução, vamos pensar aqui, se a gente tiver uma redução, se fazendo isso a gente tiver uma redução de drawdown aqui, o que que a gente pode fazer? A gente pode aumentar a nossa tomada de risco. Então, às vezes, por exemplo, de eu estar tomando exatamente a quantidade de capital que o Optimal F me propõe, putz, talvez eu poderia fazer 50% a mais do capital que ele está me propondo. Ele está falando assim, entra com, desses 200 mil que você tem, entra com 15 mil no operacional. Então, em vez de entrar com 15, eu poderia estar entrando com 20,
Ou ainda eu poderia estar entrando com 45, tá? Depende do resultado que a gente vai ter aqui, tá? Então, provavelmente, pessoal, vamos lá. Provavelmente, se a gente fizer essa alteração agora, a gente não vou conseguir te mostrar o resultado adequado, porque a gente vai ter que reotimizar, mas vamos, só por questão, só por didática, fazer essa alteração, tá? Então, aqui, eu coloquei ainda um outro filtro, tá? O que é esse outro filtro? Apesar de eu estar apontando, ou seja, de eu estar apontando, falando para ele vender, quando ele cruzar para cima do gatilho, eu falei assim, cara, tá, mas só faça isso quando eu tiver um cenário que o Ibov está caindo. Opa, mas vamos lá, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que eu só quero abrir uma operação de venda quando a distorção for realmente do ativo. Ou seja, o Ibovespa está caindo, mas o meu ativo é que está subindo. Ou às vezes não necessariamente ele está subindo, mas às vezes ele está só com lag. Então eu posso ter um cenário onde o ativo está no 0 a 0 ainda e o Ibov é que está caindo menos 2,5. Tá? Então a tendência é que isso aqui vá ajustar. Tá? Então eu não quero um cenário, por exemplo, onde eu tenho um Ibov, tá, subindo 3 e eu tenho meu ativo aqui subindo 6. Isso aqui para mim não é interessante. Por quê? Porque eu vou estar operando aqui contra a tendência. A chance disso aqui, às vezes, fechar exatamente dessa forma aqui, ó, ou ainda da gente ter um Ibov ajustando de 3 para 5 e esse ativo aqui mantendo 6 é muito grande. Tá? Então, eu tô. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Tá? Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte: que eu quero cenários em que eu estou operando a favor da tendência. O Ibov está caindo, o meu ativo que não caiu ainda. E não cenários em que o meu ativo esteja subindo mais do que o Ibov. Tá? Porque em cenários de positivos, esse cenário positivo ele pode se manter. Ele pode se manter ao longo do dia, porque a gente pode ter um cenário, às vezes, em que tem um outro ativo distorcendo para baixo. E dependendo do cenário como for, vai se manter assim, ou a tendência pode ser que o Ibov ajuste para cima e não o nosso ativo ajuste para baixo. Tá? Então, é mais interessante, do ponto de vista de filtro, a gente fazer dessa forma. É a melhor forma possível? Não sei. Não sei, talvez a gente pudesse vir aqui e testar. O resultado já passa a ser negativo. Tá? Beleza? Então, se a gente tem cenários em que o nosso ativo é que está descorrelacionado, porque quando a gente fala para o Zorro isso aqui, a gente está falando assim, cara, eu quero cenários em que o meu ativo está descorrelacionado, e não que o índice está descorrelacionado. Tá? Porque talvez num cenário em que a gente tivesse, por exemplo, ó, eu quero que você entre quando não estiver caindo. Quando não estiver caindo, talvez aqui o ideal seria a gente fazer isso aqui, ó, certo? Então, o ideal seria talvez a gente aqui, ó, comprar BOVA, certo? Porque talvez o BOVA que está para trás, não o ativo. Então, talvez nesse cenário aqui, a relação vá fechar a distorção vá fechar frente ao índice, não frente ao ativo. Tá? Então, é um outro trade que pode ser feito, é uma outra condição que você pode adicionar dentro desse trade, ou ainda se fosse eu, o que eu faria eu criaria um outro trade para isso, e aí faria esses caras operarem juntos, certo? Tá? Então você pode ver aqui que às vezes a mesma abordagem ela traz para você diferentes operacionais. A gente só precisa estar atento ao que, ao que a nossa estratégia está contando para a gente, tá, pessoal? Vamos lá.
É o que eu estou falando aqui, né? Cruzou para cima e o BOV não estiver caindo, então compra BOVA, mas a gente está de olho aqui em outra coisa. Então, a outra coisa que eu falei aqui que a gente poderia fazer é o seguinte: é operar quando a relação já estiver começando a fechar, tá? Para os dois cenários. Então, quando a linha de retorno aqui, ela estiver voltando já, né? De cima para baixo ou de baixo para cima. Não sei como é que vai ser isso aqui sem otimizar, vamos ver. Nesse caso também foi bem negativo, porque a gente não está com os parâmetros corretos, né? Vamos ver aqui. Alguns operacionais aqui. Ah, rapaz, é verdade. É, cara, mas faz sentido operar desse jeito, viu? Faz muito sentido. Pegou bastante trade legal aí. Então, beleza. Aí, de novo, assim, uma coisa que eu quero atentar aí a mente de todo mundo aí, pessoal, é o seguinte, do tipo, putz, então qual trade que a gente utiliza? Cara, usa todos, velho. Entendeu? Usa todos. Então, pega esse Ibov Distortion aqui, cria o Ibov Distortion variação um, variação 2 e tal, sabe? Faz todos, opera todos, porque daí o que acontece? A gente pode vir aqui, criar o Ibov Distortion, criar um outro arquivo aqui, criar o Ibov Distortion 2, 3, 4, 5 e fazer eles operarem todos juntos. E aí sim a gente vai ter um operacional mais completo, tá? Então, isso aqui ainda vai ser assunto para as próximas aulas, que é o quê? Que é a gente criar. Hoje a gente está abordando a criação de um portfólio de ativos. A gente vai abordar ainda a criação de um portfólio de estratégias, tá? Então, vamos até deixar esse trade do Ibov aqui como o que a gente vai utilizar para esse portfólio de ativos, tá? Então, a gente pode ter variações da mesma estratégia compondo um portfólio gigantesco, tá? Putz, que sensacional. Cara, eu não sei vocês, mas para mim isso aqui é simplesmente, é, desculpa aí, pessoal, sensacional. Eu fico até um negócio aqui, porque Léo, quando... Oi, é porque tem causalidade, né? Eu acho isso interessante porque, assim, não é uma coisa, não é estratégia que a gente ficou, não é cruzamento de média, né? É uma exato. coisa que a gente sabe que acontece mesmo, né? Que para um fundo performar, ele precisa mostrar, ele não pode ter muita variação, né? Ele não pode Então, descorrelacionar demais o benchmark dele, ele tem que isso, seguir, entendeu? Então, foi exatamente isso que eu comentei no começo. Isso aqui é uma coisa que vai acontecer, né? Então, a gente não está aqui do tipo tentando encontrar uma ineficiência. A gente aham, está só explorando uma característica do mercado. perfeito, Essa é a perfeito, é isso mesmo. característica do mercado, exato. Então, putz, cara, isso aqui é sensacional. Gosto demais disso aqui. E aqui, pessoal, para a gente finalizar a estratégia aqui é o seguinte. Então, o que que nós estamos falando para o Zorro? Cara, se tiver, tá? Se tiver alguma operação de compra aberta, tá? E o valor, e o valor dessa diferença aqui for maior ou igual a menos o meu gatilho de saída, né? Menos o meu gatilho, por quê? Porque eu vou estar operando aqui é, no campo negativo, né? Menos o meu gatilho de saída. Vamos pôr o gatilho de saída aqui também. Pagar com o gatilho de entrada, senão vai ficar coisa demais aqui. A gente não vai conseguir ver absolutamente nada. Então, cara, vendi, correto? A partir do momento em que
o meu trade voltar aqui para dentro da banda, que foi o que aconteceu aqui, puta, fecha essa operação, tá? Aí, por que eu simplesmente não testo toda hora e mando ele fechar ou sair? Cara, pela aquela questão de... isso aqui, ó, só para vocês entenderem. Isso aqui e o que estava antes funciona da mesma forma. A diferença é que quando eu rodo essa função aqui, exit long, ele vai rodar um for loop aqui em todos os ativos que estão em todas as operações de compra que estão abertas. Mesmo que este ativo não tenha nenhuma operação de compra, ele roda um for loop com index zero. Então, eu tenho aqui um custo computacional. Quando eu venho aqui e falo para ele, cara, só roda esse loop se eu tiver pelo menos uma operação aberta de compra ou uma operação aberta de venda. Se não tiver, eu já pulo essa execução dessa função. Então, ou seja, aqui eu acesso a memória. Só leio a memória. Tá? Aqui eu acesso a memória e rodo uma função. Mesmo que essa função ela rode em zero elementos, eu ainda tenho a chamada e a construção dessa função dentro da memória. Tá? Então, aqui, de novo, eu economizo aí um, a palavra que eu falava no cursinho é 1/40 de segundo. Tá? E só que na composição, isso aí passa a ser positivo no sentido de economia de tempo. Tá? Então, galera, essa aqui é uma. Eu não lembro quem foi ontem, acho que foi o Martins que comentou ontem, falou: "Ó, talvez a gente daqui a pouco tenha alguma operação, uma estratégia para a gente colocar aí numa conta live aí. Então, esse aqui é um operacional que dá para a gente rodar numa conta demo já, tá? Aí dentro do, do MetaTrader, numa conta demo. Não, se você quiser mandar numa live, fica à vontade, mas eu colocaria numa demo até para eu entender o que está acontecendo, tá? E outra coisa, até para que a gente vá para aquele ponto que eu tenho batido muito de não confiar exatamente no que alguém está te falando, né? Mas tirar com os próprios olhos, tá? Aqui dentro pode ter algum erro? Quem sabe? Pode ter algum sampleamento de dados errados aqui? Quem sabe? Tá? Pode ser que no sábado eu chegue e faça igual eu fiz sábado passado. Ó, pessoal, tinha um problema na estratégia, que é isso aqui, que a intenção disso era que alguém apontasse e tal. Pode ser, tá? Então, não saiam executando isso aqui diretamente numa conta real, vamos bater numa demo. Vale a pena eu colocar numa demo para executar? Vale demais, tá? Vocês vão ver um problema aqui se vocês rodarem isso numa demo. Vocês vão ver que o Zorro ele vai tentar executar essas operações dentro do leilão. E como é uma conta demo, essas operações vão ser executadas dentro do leilão. Como é que a gente resolve isso? Boa pergunta. Fica de tarefa, tá? Tem uma forma de resolver? Lógico que tem, tá? Mesmo que seja para a gente testar, tá? Então, fica de... Deixa eu ver onde que está aqui. Inclusive, o problema maior do manual do Zorro é que ele está em inglês. Esse é o problema maior, né? Mas, inclusive, tem um tópico que fala justamente sobre isso aqui, tá? Aqui dentro. Então, vamos. Eu vou passar fica tranquilo aqui, galera, que eu vou colocar esses tópicos aqui lá dentro do XGrow, igual a outra estava lá na descrição do vídeo, tá? E eu acho que por hoje é isso aí. É isso. Cara, muito legal mesmo, tá? Eu, igual eu falei, vamos... Pode perguntar, Léo? Opa, Pode perguntar? manda bala. Eu vi que você deu umas melhoradas, inclusive, na estratégia, mas Uhum. aí você não mostrou os resultados, rapaz. Como é que ela tá, a acurácia, o que que ela teria dado de resultado? Opa, tá aqui, ó.
Tanto aqui, ó, essa operação ela teve um índice Sharpe de 1,89, tá? Um Profit Factor de 1,73 e um retorno composto anual de 18,15, tá? Então, é interessante, muito interessante. Pensando que a gente tem uma Selic aí de abaixo de 14 e a gente já tem juros Brasil para o ano que vem abaixo de 10, então essa é uma estratégia muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, tá? É, deixa eu ver aqui onde que está o Ibova Distortion. Então, a gente chegou a ter aberto de risco nessa operação 30. O capital que eu simulei aqui foi R$ 200 mil, tá? Tá. Então, a gente chegou a ter aberto de risco aí nesse operacional R$ 3.800. Então, uma estratégia bem, como é que eu vou te falar? Conservadora, assim, né? Exatamente, exatamente. Eu assim, eu ainda ficaria bem reticente em relação a colocar isso para, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu ficaria ainda bem reticente de colocar isso para rodar direto numa conta real, pelo seguinte, putz, cara, eu acho que seria interessante, né? Apesar de ser uma estratégia que se passar pelo próximo passo de validação, é uma estratégia que dá para rodar tranquilamente numa conta real, tranquilamente. Qual que seria o próximo passo de validação? Cara, o próximo passo de validação é deixar isso aqui rodando pelo menos uns 15 dias numa conta demo. Para quê? Putz, para ver o seguinte, se a gente não cometeu nenhum erro no código, tá? Fala assim, nossa, mas o código tá redondinho, mas não custa nada. É muito melhor a gente. É, puta, perder é uma palavra ruim, mas é muito melhor a gente deixar de utilizar esses 15 dias para operar aí e a gente ganhar 15 dias de Claro. testes do que perder aí, às vezes, 5, 6, 7 mil reais e aí descobrir que, nossa, meu Deus, meu sampleamento está errado, tá? Então é muito melhor a gente roda na demo e tal. E aí o que que acontece? Rodando na conta demo, cara, isso é uma coisa mágica. Rodando na conta demo e acompanhando o que está acontecendo, cara, surgem muitas ideias de variação de trade, tá? E assim, pessoal, se surgiu uma ideia de variação de trade, porra, não mexe nesse trade, tá? Pega isso aqui, copia e cola, escreve uma variação do trade, deixa aquilo lá rodando, tá? Então, se você tem um trade ali que está minimamente rodando bem, performando minimamente bem, não mexe nele. Pega, escreve uma variação dele e põe para testar também. Porque no final das contas, quando a gente compõe todo esse monstro aqui, puta, cara, o negócio fica gigante. A gente cria a gente, como é que é a palavra, cara? A gente cria. A gente distribui o risco, cria variância aí, e aí, ou seja, a gente tem um negócio que ainda é mais sólido. Mais sólido em que sentido? Não às vezes em entregar retorno, mas em tomar pancada no mercado e continuar entregando retorno de maneira consistente. Tá? Independente se o mercado sobe 10 ou cai 10, nossa estratégia ela continua entregando o mesmo retorno com baixa volatilidade. Tá? Inclusive, se é, essa questão de volatilidade dentro da indústria de fundos, ela é muito mais importante que a questão de retorno. Tá? Se você tem um fundo ou uma carteira que ela tem uma volatilidade baixa, por mais que o retorno dela não seja o melhor do mundo, o que que a mensagem que você está passando? Você está passando o seguinte, cara, que o que eu entrego aqui é uma coisa constante. Então, é muito melhor, às vezes, eu colocar uma montanha de dinheiro num lugar que tem um retorno mais ou menos, mas tem uma volatilidade justa, ou seja, eu tenho uma previsibilidade de retorno. Então, imagina só, a gente tem uma estratégia que tem uma previsibilidade de retorno. Eu sei que em média, independente do mercado subir muito ou cair muito, a minha estratégia ela vai me retornar mais ou menos aí 180 a 200% do CDI ao mês. Pô, legal. Então, eu consigo meter dinheiro nisso sem receio, tá? Então, quanto mais variações da mesma estratégia a gente tiver rodando junto, mais a gente diminui a volatilidade do nosso trade. Então, ou seja, mais suave é a curva de retorno, beleza? E assim, ó, olhando por essa curva de retorno aqui, você vê que ela é uma curva muito suave, mas suave até demais.
Tá? Então, essa aqui é uma estratégia que ela pede um pouco mais de variações em cima dela. Tá? Então, a gente, às vezes, tem, sei lá, duas ou três ou quatro variações da mesma estratégia. Um exemplo putz, operar quando estiver fazendo cross-under aqui, crossover aqui, tá? A gente, às vezes, tirar esse falling, tirar o rising, testar, às vezes testar com um Hurst aqui, tá? Para gente saber se essa série aqui, por exemplo, se ela está retornando à média, tá? Então, ou seja, se eu tenho um Hurst maior do que 0,5, ou seja, se esse negócio aqui tá realmente tá retornando à média, então, ou seja, se a chance disso aqui retornar, ou melhor, se esse fechamento de correlação ele já está acontecendo ou não, tá? Então, dá para a gente, em cima dessa característica de mercado, cara, pirar aí em relação à criação de variações de estratégia, tá? Então, galera, meus amigos, pessoal, vamos bater no manual do Zorro aí essa semana, dá uma olhada nessas, nessas variáveis aqui, tá? E aí a gente fica como atividades fazer essas coisas aqui, tá? Aqui, ó, às vezes essa 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 primeira atividade aqui, vocês podem ter algum tipo de dificuldade, porque diferente do Python, por exemplo, em que você põe a função num outro arquivo e depois dá um import, aqui a gente tem que fazer isso aqui com um negócio chamado headers, tá? Que é um pouco, não é difícil, mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas fica tranquilo, que aí, se vocês não derem conta, no sábado eu ensino exatamente como faz. Fechou, galera? Vamos colocar isso aqui para rodar na conta demo. Para economizar o tempo de vocês, eu vou passar os arquivos já otimizados, tá? Os arquivos .py, os arquivos .fac já otimizados para vocês. Se vocês quiserem rodar direto, ou vocês podem rodar a otimização aí por vocês mesmos. Beleza? Beleza. Show de bola. Fechou? Fechou. Pessoal, e aí? Alguma dúvida para o dia de hoje? Fechou. Então, vou passar esse código ali no Discord. Eu tenho o código da outra semana ainda para subir para o GitHub, mas eu vou explicar para vocês por que eu não subi ainda, pelo seguinte, como a gente está criando esses códigos dentro do gerenciador de soluções aqui, dentro do Visual Studio, toda vez que vocês clonarem, toda vez que vocês clonarem o código do GitHub, todas aquelas configurações que vocês refizeram, elas vão ter que ser refeitas, tá? Então, por isso que eu não estou subindo lá. Então, por enquanto, eu vou manter ele no Discord até eu pensar como é que a gente pode solucionar isso de uma forma que vocês não precisem ficar refazendo as configurações. Tudo bem deixar os códigos, por enquanto, ali dentro do Discord? Beleza. Do Discord. Show. Pode ser. Beleza, então, pessoal. Isso aí. Agradecer aí a presença de vocês mais uma vez e estou ali à disposição no Discord. Às vezes eu estou meio menos do que esses últimos dias por causa da molecada aí, né? Agora Aí, rapaz. A casa tá cheia. tem dois meninão aqui agora, e mas estou aí, Show de beleza? bola. Estou à Parabéns, Léo. disposição. Parabéns. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Luciano. Um Pessoal, então é isso abraço. aí. Tamo junto. Qualquer coisa, só dá aquele toque ali no, No Discord. no Discord que eu estou à disposição. Fechou? Fechou. Valeu. Um abraço. Bom dia para Beleza. todos. Beleza, um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.